Nesse vídeo, vamos ver o que são ângulos. Uma forma de definir ângulo é a seguinte: é a região delimitada por duas semirretas com a mesma origem, que é chamada de vértice. No caso, temos as semirretas OA e OB, e O é o vértice do ângulo. Uma forma de representar simbolicamente é escrever assim, como AOB, com um circunflexo sobre a letra do vértice do ângulo. Você pode perceber que separamos o plano em duas regiões diferentes. Nessa região destacada em azul, você sempre poderá pegar dois pontos quaisquer e ligá-los por um segmento que está dentro dessa região. A ela damos o nome de convexa. Já a outra até pode ter pontos que podem ser ligados por um segmento que esteja dentro dela, mas sempre encontraremos um par de pontos que, para ligá-los, teremos de atravessar a outra região. A ela damos o nome de côncava. Desse modo, temos o ângulo convexo e o ângulo côncavo. Inicialmente, trabalhamos mais com o ângulo convexo. Além disso, temos o costume de destacar um arco nessa região, entre as semirretas, para representar o ângulo. Agora que sabemos o que é um ângulo, podemos associar um número a ele. Veja só, se pegarmos um ângulo qualquer e usar o seu vértice como centro de uma circunferência, poderemos desenhar várias delas, de tamanhos diferentes. Mas veja que o arco que fica entre as semirretas são proporcionais ao tamanho da circunferência. O que quero dizer é que se aquele arco no ângulo corresponde a 20% de toda a circunferência, os arcos das outras circunferências também correspondem a 20% delas. Independentemente do tamanho da circunferência que escolhermos, o tamanho do arco em relação a ela é sempre o mesmo. Com isso, podemos usar o tamanho dos arcos para medir os ângulos. Só precisamos de um jeito de dividir a circunferência para dar um número a cada arco. Por questões históricas, a circunferência é dividida em 360 partes iguais, de modo que chamamos cada uma de 1 grau, que representamos assim. A cada abertura de ângulo, associamos uma medida em graus. Assim, esse ângulo tem a medida de 25 graus e esse outro tem a medida de 70 graus, por exemplo. Nós também podemos associar o valor de 0 grau para um tipo de ângulo, que é o caso em que as duas semirretas estão sobrepostas, o que chamamos de ângulo nulo. Outra situação é quando as duas semirretas estão opostas em relação ao vértice, formando uma reta. Nesse caso, nós temos um ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo raso. Se continuarmos girando, vamos completar uma volta, formando 360 graus, o que também é chamado de ângulo giro. Também podemos classificar o ângulo como agudo, quando ele está entre 0 e 90 graus, ângulo reto, quando ele é igual a 90 graus, e obtuso, quando está entre 90 graus e 180 graus. No caso do ângulo reto, usamos um quadrado com ponto no lugar de arco para representá-lo. Ele é um ângulo muito importante, por isso tem uma representação própria. Também dá para classificar o ângulo em convexo, que vai ser aquela situação que vimos no começo, que ocorre quando o ângulo está entre 0 grau e 180 graus, e côncavo, quando está entre 180 graus e 360 graus. Temos mais coisas para ver sobre ângulos, mas isso já é assunto para outro vídeo. Quer aprender mais? Se inscreva no Reducática!